Pessoal, boa noite. Hoje, no dia 4 de outubro, nós estamos no nosso terceiro encontro, nosso grupo de pesquisa estudo sobre o SICBATSA. E hoje a professora Ilani dos Anjos Lobato vai estar falando um pouco sobre a etnomatemática como elo entre a pedagogia RICBATSA e o espaço escolar. Fique à vontade. Eu não estou ouvindo o som da Ilani, hein? Ilani, acho que está com o seu som... eu vou desligar. Então, boa noite, pessoal. Qualquer coisa, vocês vão dando aí um toque, caso não esteja adequado a fala, a imagem, não sei. Então, sou a professora Ilani, como foi apresentado, nós cursamos o mestrado pelo programa de pós-graduação em ensino de Ciências e Matemática da Universidade Estadual de Mato Grosso. O tema da nossa dissertação já foi apresentado pela professora Mileide. Estivemos sob a orientação do professor Adailton Alves da Silva, ali no campus de Barra do Bugres, e a nossa intenção era justamente, enquanto pedagoga e professora por alguns anos, né, de algumas RICBATSA, pensar e desvelar a respeito daquilo que a gente entendia de compreensão, como se dava a pedagogia RICBATSA, mas sob a perspectiva do próprio RICBATSA. Sendo assim, nós... Pode passar um? É horrível quando você não tem o controle, hein? Então, a estrutura da pesquisa se deu... Vocês estão me ouvindo bem? Ok. A estrutura da pesquisa se deu em... organizamos em uma introdução, 5 pontos subsequentes, onde discorremos no primeiro capítulo sobre a educação etnomatemática, numa perspectiva onde nós visitamos a aliança entre a matemática, a educação e a antropologia. No capítulo 2, nós já discorremos sobre a educação escolar indígena, e nesse momento tínhamos interesse em nos aperceber dos saberes originais e fazeres tradicionais numa perspectiva geral. Já num ponto mais específico, nós nos detivemos em espaço e lugar no contexto da educação indígena, mais propriamente dita dos RICBATSA. Nessa ponte, já discorremos sobre eles, mas não na visão da literatura, de tudo que já tinha produzido academicamente sobre os RICBATSA, mas eu gosto mais da pronúncia RICBATSA, mas dentro da própria perspectiva do RICBATSA, a partir da visão de si e do seu lugar no mundo. Nesse link, nós estudamos, a partir da perspectiva dele, a pedagogia RICBATSA, né? Os seus seres, saberes e fazeres nos seus espaços socioeducativos. O capítulo 4 já traz essa jornada, né, a caminhada metodológica, o passo a passo que fizemos para descobrir, né, os dados que queríamos dentro da pesquisa. Então, ponto 4.1 se deteve no caminho percorrido da pesquisa, o processo da busca, da produção e a hora da chegada, se é que queríamos e poderíamos e chegamos em algum lugar. Nesse caminho, estudamos sobre o perfil dos encontros, né, nessa organização, como se deu, o locus da pesquisa e os aspectos gerais sobre esse locus da pesquisa. A pesquisa se deu na terra indígena RICBATSA, nas aldeias Beira Rio, Segurança, Segunda, Primavera, e dentro da Primavera toda a extensão que envolve Laranjal até lá no Miguel, todos os subpontos, né, que eu digo assim, os sublocais, no sentido que a aldeia Primavera ela é dividida em várias pequenas aldeias ou várias famílias que se organizaram naquele entorno. Então, desde ali da primeira mesmo, até lá no Miguel, tudo faz parte da aldeia Primavera. E ali que foi o nosso locus da pesquisa. Nesse sentido, o ponto 5, né, produzir enquanto é dia, fizemos as análises, as discussões, conversando, dialogando com os pontos 1, 2 e 3, quando a gente produziu a base teórica da pesquisa.
Sendo assim, nós trouxemos para essa discussão o mito de origem Rikibatsa, os espaços socioeducativos do povo de Rikibatsa, não todos, né, porque eles não são restritos e nem limitados, mas nos detivemos na casa como espaço socioeducativo das mulheres, no lugar onde a mulher aprende, como aprende, com quem aprende. O Mukura, né, numa perspectiva daquilo que era anterior, e o Makura na perspectiva organizada na ressignificação atual. Também o Mutuk, né, o Tuk, que é o cemitério, e como se dá o funeral, o Rikbatsa, no espaço socioeducativo, mas tendo como base não propriamente o cemitério, mas o ritual do funeral. Nesse caminho, trouxemos também a mata como lugar, como um núcleo de valor, trouxemos também a roça, né, o lugar praticado, e o rio, Bubu, como o lugar de contexto. E nas considerações finais, a gente traz tudo aquilo que a gente pôde perceber ao longo da pesquisa, abrindo novos caminhos para outros pesquisadores, mas a tônica maior, os próprios pesquisadores Rikbatsa, no sentido daqueles que estão na academia, naqueles que estão na sala de aula, naqueles que estão em busca do mestrado e doutorado, pensando neles, deixando alguma coisa para eles irem atrás, ampliando essa estrutura de descoberta. Próximo, por favor. Assim, o nosso objetivo foi compreender e identificar os processos de produção, sistematização e difusão dos saberes e fazeres do povo Rikipatsa a partir dos eventos culturais celebrados nos diferentes espaços socioeducativos das aldeias e sua articulação ou não com a educação escolar indígena inserida nas comunidades. E aí a gente procurou ver, né, tanto a questão dessa educação praticada em locos, dentro das aldeias, como também na escola de Fontanilas, né? Porque lá ainda tem um público Rikbatsa. A questão suleadora, dentro de uma perspectiva de Boaventura, do próprio Paulo Freire, D'Ambrosio e outros autores que versaram sobre a etnomatemática, considerando que o nosso público-alvo eram os adolescentes, os jovens, as crianças, nós buscamos, né, se perceber se a etnomatemática ela poderia explicar o fazer produzir de forma significativa, né, encharcada de sentido aos jovens Rikbatsa, despertando-lhe o interesse por aprender os saberes e fazeres de sua cultura, não no sentido de que isso já foi esquecido, adormecido, guardado lá, mas aquilo que faz verdadeiramente sentido para quem senta para ouvir e aprender aquilo que é propriamente seu. Nesse caminho, a educação etnomatemática, né, se propõe a essa aliança entre matemática, educação e antropologia, numa engrenagem em que essa educação ela se apresenta como uma postura holística, socialmente contextualizada, que problematiza a realidade como ponto de partida, numa consciência de que os diversos grupos humanos sucessivamente se aplicaram a atividades matematizantes, e o Rikbatsa não é diferente disso, né? Originando assim uma intensa carga de sentido humano, a priori para eles e para aqueles que estudam sobre eles. Sendo assim, pensando em Paulo Freire, né, ele fala que a pedagogia aceita a sugestão da antropologia, impõe-se a pensar e a viver a educação como prática da liberdade. Nesse sentido, D'Ambrosio estrutura para a gente a palavra, né, etnomatemática como sendo etno, pensando no Rikbatsa, o ambiente natural, social, cultural e imaginário do Rikbatsa. Nesse sentido, esse explicar, o aprender, o lidar com aquilo que ele tem, pensando em artefatos e mentefatos, onde tem uma matemática implícita, original, do próprio fazer do povo. Nesse caminho, a gente já chega em dicas, né, que são esses modos, o modo, o estilo da arte e da técnica Rikbatsa de produzir sua matemática original, não no sentido de se comparar com o que é da matemática ocidental ou não, mas o que ele tem de original de si e como ele percebe essa estrutura matematizante, onde organiza o modo de pensar e de difundir essa organização que se dá ali quando se pensa nessa estrutura de etnomatemática original.
pensando nisso, né, a educação escolar indígena ela vem, né, recheada, ou vamos dizer assim, totalmente voltada a esses saberes originais e esses fazeres tradicional, no processo de geração de conhecimento, de sua organização intelectual, social, cultural, e o modo de difundir, né, isso aí sistematicamente, a partir dos anciãos para os mais jovens, né, assegurando o retorno desses saberes, desses fazeres, que estão envolvidos nessa produção de conhecimentos originais, constituindo um ciclo indissolúvel, porque enquanto tem quem difunde, né, enquanto tem ancião, enquanto tem quem ouça e quem aprenda, a cultura está viva e pulsante, porque a gente entende, né, que as gerações novas elas vão se apropriando dos seus costumes tradicionais, legitimado por sua cultura. Nesse caminho, Bartolomeu Meliá fala para a gente, né? A educação indígena permite um alto grau de espontaneidade, porque ali naquele chão, né, socioeducativo, eles estão com a sua pedagogia exercitando o que aprende, fazendo, mas com base nos saberes adquiridos, né? E isso facilita essa realização dos indivíduos dentro dessa margem de muita liberdade, porque ali não está se preocupando, literalmente, nessa preocupação que a escola às vezes traz, né? Do aprender, porque tem uma série de situações para ser cumprido. E essa liberdade está ali posta porque tem alguém querendo aprender, alguém querendo aprender o que é propriamente seu. Nesse caminho, a gente começa a discursar, a dialogar com alguns autores que traz para a gente esse conceito de espaço e lugar. E a gente traz isso para conversar com os espaços e lugares socioeducativos dos Rikbats, entendendo que, na visão de Sertor, o espaço admite a concepção de lugar praticado. Né? A prática desses saberes, fazeres estão lá, porque tem alguém, né? E para Alger isso já está mais abstrato. O espaço está mais abstrato do que lugar, refere-se a um acontecimento que ocorreu, um mito, um lugar dito, uma história. Então, enquanto tem um Urikbate aqui aprendeu do outro e agora pratica, na realidade, esse lugar começa a assumir um núcleo de valor. Nesse sentido, Doni Campos fala para a gente, né, que o espaço, né, o tempo, ele é cíclico e linear, representado onde? Pelo espaço e no lugar, em que essas relações se manifestam no espaço socialmente construído. Então, a gente entende que, tanto na visão de um autor quanto do outro, complementado pelo que Dom Campos coloca, essa situação, né, de espaço e lugar, eles são termos familiares que indicam experiências comuns, justamente quando a geração mais velha, com base naquilo que aprendeu dos seus ancestrais, ela vem agora dialogar nesse espaço e nesse lugar, transformando em lugar de contexto, em lugar praticado, transformando em lugar como núcleo de valor na visão de Foutuan. Sendo assim, buscando dos Rikbats o que eles pensam de si e do seu lugar no mundo, a gente buscou saber como que ele se percebe, né? Então, ele se identifica como guerreiro, gente de verdade, como ser humano, né? Que estabelece toda sintonia com a natureza, compreendendo-a como uma extensão de si mesmo. Sendo assim, se auto-percebe como ser de todo o território, sem limites nem impedimento, sua vida e sobrevivência e transcendência, né? D'Ambrosio discorre muito sobre essa sobrevivência, essa transcendência que estão atreladas, né? No caso do Rikbatsa, à terra, ao ar e à água. Né? Pensando no seu contexto de origem, o Rikbatsa discorre em algum momento da sua história que eles vieram de um lugar onde a terra cuspia fogo. Né? Discorre também como que esse fogo chegou até eles e como houve uma desavença entre homens e mulheres em função desse fogo. E, nesse sentido, essa pedagogia ela chega, né, e ela centra-se na observação desses fazeres a partir dos saberes de quem ensina, mas para resolver um problema de quem aprende. E é tão interessante que a gente percebeu nesse discurso do ontem, né, de como chegou, do que significa o fogo, do que significa o ar, do que significa a água,
para Ulrich Batzer está muito bem intrínseco, ligado a quem senta para ouvir, e esse quem senta para ouvir é quem aprende. Mas ele aprende porque tem alguém que ensina, que ele busca, né? O que ele quer aprender. E o que ele quer aprender está literalmente ligado ao que e a quem ensina, e como ensina, e onde ensina. Por isso que saberes, seres, saberes e fazeres estão sempre entrelaçados numa urdidura com o espaço socioeducativo, porque o que eu aprendo no espaço X, não necessariamente, ou eu não poderia aprender no espaço Y. Por isso que o lugar ele está muito bem ligado com onde e o que e com quem eu aprendo. Assim, a gente percebeu nesse diálogo que a pedagogia de Kibatsa, ela tem uma configuração, ela é uma configuração do processo de ensino e de aprendizagem não diferente dos demais povos, seja ele indígena ou não indígena. Porém, a gente percebeu no nosso estudo, na nossa pesquisa, que a pedagogia de Kibatsa, ela tem um viés muito importante, específico e único, no sentido de que, se a gente for fazer um paralelo com a pedagogia não indígena que se aplica nas escolas hoje, a gente deixa todo o cenário preparado, a gente prepara todo o currículo, a gente prepara vamos dizer assim, toda a estrutura organizacional para exercer essa pedagogia, e quem chega para aprender, ele está submetido a essa organização que está ali já pré-estruturada. No caso do Ulrich Batzer, o viés é o contrário. O ambiente ele é estruturado a partir do aprendiz e o que o aprendiz quer aprender. Nesse sentido, ele é centrado numa necessidade específica do aprendiz, quando ele quer aprender algo. Quando ele quer aprender algo, ele busca alguém para ensinar, tá? E essa ação ela é conjugada pelo interesse de sentar, ouvir, sentar, olhar, ouvir, observar, pensar, analisar, refletir e colocar em prática. Hoje, se eu fosse organizar esse organograma que eu coloquei ali, eu faria uma espiral. Não sei se eu conseguiria, né? Mas essa espiral, eu penso que ela traduz melhor essa pedagogia no sentido de que ela tem um fim em si mesmo e, a partir dali, ela cresce à medida do interesse de quem aprende. E quem aprende busca. É interessante que no Mukuru, na idade mais ou menos da pré-adolescência, entre os 10 a 14 anos, e isso versa entre 12, há muitos discursos que não se afinam no sentido da idade propícia, mas era algo que era decidido em casa, e o pai levava para que essa criança, que agora é um pré-adolescente, e dentro do contexto da educação indígena, não tem essa divisão dos tempos que a gente faz, né? Primeira infância, segunda infância, adolescente, jovem, eles não se percebem assim, é uma outra organização, mas em um determinado momento do Ulrich Batzer, o pai o levava até o Mukuru para que lá ele aprendesse. E nesse momento que ele está lá aprendendo, ele está submetido a uma série de situações, mas que é centrada no seu interesse pessoal, no interesse de quem vai para aprender. E quem vai para aprender, senta, ouve, e ele observa e é observado. Porque os casamentos também, eles partem a partir desse que chega, né? Numa consciência, que D'Ambrosio fala, né? A consciência é impulsionadora, da ação do homem em direção ao saber fazer, ao saber fazendo e fazer sabendo, isto é, a sobrevivência e a transcendência, numa situação em que o Ulrich Batzer se percebe, né, segundo as muitas narrativas, os muitos discursos, as colocações, os suspiros, os gestos, né, os silêncios ali articulados quando nós estávamos ouvindo, a gente percebeu que está muito ligado esse aprender com esse sobreviver. Está muito ligado esse aprender com essa, vamos dizer, essa transcendência.
Nesse sentido, a metodologia da pesquisa ela se deu, né, por uma postura etnográfica, porque estivemos ao longo desses 26 anos e propriamente dito mergulhado nesses 2 anos, através dos encontros, das entrevistas, das observações para a produção de dados e também da revisão bibliográfica, porque fomos atrás de tudo que tinha sido produzido até o presente momento. E a gente percebeu, né, que sobre a pedagogia Arikibátia específica, nada se tinha produzido até o presente momento, né? O que se tinha era muita coisa sobre linguística, muita sobre a linguística, sobre filosofia, sobre matemática, né? Mas nós não tínhamos nada sobre a pedagogia Arikibátia. Então, esse trabalho se torna inédito nesse sentido, justamente porque não, mas Elani, a matemática não é a pedagogia? É sim, mas não detida nos aspectos que a gente abordou até o presente momento. E por isso que a metodologia da pesquisa se deu nesse espaço, no sentido de produzir esses dados a partir daquilo que o próprio Arikibátia trazia para a gente, e não na versão do que a academia, do que a literatura até então produzida poderia apresentar e estar a serviço daquilo que a gente se propôs a escrever. Então, a caminhada foi traçada, né? O caminho por o processo da busca, a produção da hora da chegada, porque a intenção da gente, essa chegada, era trazer essa pedagogia a partir da perspectiva do Arikibátia. A organização dos encontros se deu a partir de conversa com as lideranças, né, envolvidas na pesquisa, e também da própria FUNAI, né, em busca dessa autorização para estar lá dentro. E a pesquisa foi, como eu já tinha falado antes, as aldeias e a terra, considerando que a terra Arikibátia, né, ela é organizada em 3 espaços distintos, né, TI Escondido, Japuíra e Arikibátia, e envolvendo hoje, atualmente, né, 37 aldeias, mas no momento que a pesquisa ela foi feita, éramos, né, no caso dos Arikibátias, tinham 36, e agora foi ampliada mais uma, né, e o sujeito da pesquisa era o povo Arikibátia específico dessas aldeias em pauta. O caminho percorrido se organizou com base, né, naquele momento nós estávamos com 24 anos e, propriamente dito, esses 2 últimos anos que ela assumiu essa organização, né, dos encontros com a liderança, a apresentação dos objetivos para a comunidade envolvida, a reunião com as aldeias, a realização dos encontros, as visitas rotineiras, né, para observação, o contato com a FUNAI no sentido da autorização, a organização dos documentos para submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa, e também o mergulho na literatura para revisão bibliográfica. Nesse sentido, as características do local da pesquisa, nós temos aí, né, a aldeia Primavera, envolvendo 295 pessoas, com 57 famílias, algumas famílias se envolveram mais, outras menos, e nós buscamos sempre fazer os encontros onde todos eram convidados, e quanto tivessem presente, melhor, né? Da mesma forma se deu na aldeia Cachoeira, na aldeia Segurança, na aldeia Beira Rio, né? E algumas tivemos também envolvidos algumas visitas na aldeia da Curva, propriamente dita, conversando com a Teata, com o Rafael, com o Ernesto, né, com a Inês, com outros, o Pedro Damião, e que eles não estavam envolvidos na pesquisa, mas que eles também deram suas contribuições, uma vez que eles queriam saber sobre o que nós estávamos falando, e quando se ouviram sobre isso, eles participaram de forma direta ou indireta da pesquisa. Mas a abordagem direta envolveu 472 pessoas e 93 famílias dessas aldeias apresentadas nesse slide. A produção se deu a partir de 6 encontros, 5 visitas, né? 6 encontros com os temas definidos. Nesses encontros estavam todos presentes. Nessa questão de visita, nós estávamos mergulhados, mas só observando o cotidiano do Arikibátia, né? Então, participamos de visitas
na mata, na roça, represando o córrego. Então, de várias atividades, né, de pesca, de caça, de várias atividades envolvidos com os riquibates, com as mulheres, com os homens. Os homens, quando eles permitiam, eu ia junto com o marido, e quando não permitiam ou quando não dava, a gente fazia a discussão in loco, mas não propriamente dito no espaço, mas no espaço da aldeia, né? Fizemos 5 visitas na participação de atividades e 3 entrevistas com os caciques. E, nesse caminho, esses espaços foram, né, o arro, que é a casa, pensando nas mulheres, o mocura, pensando nos homens, e o mutuque como sendo um lugar onde homens e mulheres estão presentes ali, onde esses espaços eles estão organizados na aldeia. Incrível que as discussões, não obstante ao fato da maioria dos povos de Mato Grosso se organizarem em círculo, quando no discurso, se vocês observarem lá na discussão, ou lá na dissertação, na narrativa do Tukdui, ele coloca para a gente esse espaço, né? O espaço da aldeia de forma triangular, onde ele coloca onde ficava, ele localiza onde era a aldeia, localiza onde ficava a casa, né, organizada, onde ficava o macura e onde ficava o cemitério. E aí ele fala, né, na casa aconteciam os casamentos entre 3 e 4 horas da madrugada. O casamento acontecia sempre entre os clãs diferentes. O casamento não podia ser do mesmo clã, que era feio. Os filhos poderiam vir com defeito. O noivo vinha para a casa da noiva e passava a ajudar o pai da noiva em tudo. Nós pegamos somente alguns excertos, alguns excertos dos depoimentos tratados ali. Na íntegra está na dissertação, e nós estamos trazendo aqui só alguns excertos, né, da Tucudu e do Taibacual, que são 2 mulheres, né, e da Padiwa. Nesse caso aí são os depoimentos de mulheres, porque estavam se relacionando ao espaço socioeducativo da casa. Uma, ela fala do mito da lua, o que essa lua apresenta no sentido de regulação, né, no sentido de leis, no sentido de observações que se deveria tomar no sentido dos relacionamentos ocorridos ali entre esposas, entre noras, sogras, filhos, netos e tal, enfim. E já a Padiwa, ela já traz para a gente como se dava a questão dos rituais de celebração, no sentido do funeral, e como que eles aprenderam, né, na questão da roça, do fogo, dos remédios, de tudo que a mulher aprende na casa ao longo do tempo até se casar. E aí ela passa a ser sai do papel de aprendiz e passa a ensinar também. E aí a gente conversa, né, com alguns autores, como D'Ambrosio, Jesus e Silva, discutindo esses depoimentos que a gente traz, né, no sentido de teias, tramas ordenadas e ordenadoras de significados, e de orientação de conduta e das relações entre homens e a natureza e entre eles, né? Em todas as culturas, em todos os tempos, o conhecimento gerado pela necessidade de respostas a problemas e situações distintas está subordinado a um contexto social e cultural, delimitando um lugar geográfico e um espaço antropológico, porque todas essas relações se dão nesse espaço, nesse caso específico, o arrow, né, a casa. Trazemos também o Mokura, onde a gente traz depoimentos, né, do Shogama, depoimento do Machi e depoimento do Ikudomucha. Trouxemos aqui o Shogama porque já tínhamos nos nossos dados, não necessariamente nesses 2 anos, porque o Shogama é o pai do Juarez, né? Ele já tinha falecido alguns anos atrás, mas nós fizemos questão de trazer, e naquele momento nós consultamos, né, a esposa, né,
o próprio filho, né, os filhos que estavam ali na beira-rio, nós lemos para ele, trouxemos para eles o que ele tinha compartilhado conosco, né, os escritos, e apresentamos o caderno, a data, porque o que nós fomos aprendendo ao longo desses 26 anos, nós fizemos tudo compilado em um caderno, onde nós colocamos local, data, as pessoas envolvidas e o que foi tratado naquele momento. E ali nós pedimos autorização para trazer o discurso do Shugman em relação ao Mukura, quando nós fizemos um projeto na Escola de Fontanilas, um projeto educativo, onde nós trouxemos naquele momento a Mumuicarrá, que é a festa de Kibatsa. E Mumuicarrá, ela trouxe uma discussão onde a comunidade de aprendizagem, nós trouxemos o Shugman para isso. E aí ele veio e ele conversou, e tinha no nosso acervo esse depoimento, e por isso que trouxemos para a dissertação. Mas também nós tivemos depoimento do Machi, né, quando ele falou para a gente a respeito da idade, de quem chegava, em que circunstâncias chegava, e o que faria, e o que aprendia ali no Mukura. Como também o depoimento do Yukodomucha, né? Ele trouxe para a gente, interessante, né? Como na visão do Yukodomucha, o Mukura era uma escola, né? A escola, e aí ele trouxe, né, a escola da vida, onde o ancião ensinava tudo, né? Da infância até a idade de adulto. O adulto, nesse momento, se percebia quando estava pronto para casar, quando ele estava prestes a ser aquele que passaria a ensinar, lá no Mukura, onde era a casa dos homens, onde era a casa do aprendizado. E aí nós trouxemos também, né, os autores para estar discutindo com a gente nesse entendimento de saberes que vivificam a identidade cultural, né, rememorando o passado em tempos presentes, nesse diálogo onde os novos vão se apercebendo, se apropriando, né, dominando a partir dessas literácias comunitárias, né, como lembra para a gente o D'Ambrosio. E como nós havíamos falado lá na frente, né, o Tikbachamo, ele traz para a gente, aquele que a gente chama de moreno, né, em português, ele traz para a gente essa discussão, onde ele deixa explícito a sua etnomatemática quando ele localiza, e se vocês perceberem, né, tem um triângulo aí, quando ele faz essa localização da aldeia e dos espaços que estavam ali constituindo a aldeia. E é tão interessante que ele coloca, a nossa aldeia não era muito grande, nem muito pequena, são os aspectos matemáticos que a gente percebe aí. Mas tinha tudo que nas outras tinham. O arroz, Mukura, Mutuk, né? O arroz ficava mais em cima, desse lado, aí ele mostra, né? Mukura, aí aponta, né? O Mukura aponta com o lábio para o cotovelo da esquerda, de onde localizou, e aí ele localiza o arroz, né? A partir da casa. E o Mutuk, o cemitério, ficava desse lado, ele aponta com a boca, né? Para o lado direito. E aí ele fala, né? Onde localizou, tomando como referência, né? E aí ele localiza o lado direito, o lado esquerdo, e é interessante que ele menciona para a gente, naquele exato momento, onde ficava o Mutuk, né? O cemitério, sempre do lado onde o sol nascia, e ele coloca, né? Por favor, no próximo slide eu percebo que ele coloca interessante, né? Revela para a gente algo da maneira como eles enterravam os mortos, e ele fez naquele momento para a gente a posição, né? Ele diz, né? O Mutuk, no caso o cemitério, não era como os de hoje, quadrado, né? E a gente coloca entre aspas esse quadrado lá na dissertação e logo embaixo aqui, no sentido de que ele se referia no sentido de retângulo, né? E como os mortos, ele coloca, o Mutuk não era como os de hoje, quadrado, e com os mortos deitados, guardados em caixas. Antes, o Mutuk era redondo. Aí ele riscou no chão, né? Risca o formato de um círculo no chão. Era feito do lado onde o sol nasce. Não enterrava os nossos mortos deitados como fazem hoje. Os mortos eram enterrados sentados. Aí ele fez a posição fetal, né? Para que a gente, por isso que documentamos através dessa foto. Os mortos eram enterrados sentados, por isso os buracos eram redondos e não quadrados como hoje. Isso aconteceu
depois que eles voltaram lá dos padres, se referindo às pessoas que foram para o Tiariti, que começaram a enterrar. Então, aqui tem um marco temporal também, né? Que aí ele coloca que, após o retorno ao Tiariti, diretamente ele não menciona Tiariti em momento algum. Ele só coloca, né? Isso já é uma dedução nossa, ele coloca, depois que eles voltaram lá dos padres, que começaram a enterrar os nossos mortos deitados, colocados em caixa, e com uma cruz do lado de fora na parte da cabeça. Então, a gente deduz que esse marco temporal, né, ele começa a surgir depois que eles voltam do Tiariti, e aí já começa uma ressignificação do sepultamento. A partir daí, já não fazem mais o buraco, né, de onde enterra os mortos, circular e com os mortos na posição fetal. Trouxemos também, dentro dessa perspectiva do funeral, o depoimento da Arik Cho, que é uma anciã da Beira Rio, onde ela coloca, né, ela mostra, fala conosco todo o jeito de... E nesse encontro, nós tínhamos não somente ela, mas outras anciãs, e dentro essas anciãs que estavam presentes, ela chega na dissertação também, mas a Arik Cho diz para a gente, né, depois que ela fala tudo, como que prepara o morto, como quem avisa da morte, quem participa do ritual, como se dá o ritual, quem chora o morto, o choro do homem, o choro da mulher, né? O que o homem chora, o que a mulher chora, né? Eles trazem tudo. A partir daí, a gente traz esses sons, esse lamento, a partir desse discurso. E essas anciãs também, elas me ensinaram a como chorar. E quando nós estamos participando dos rituais, a gente chora junto, porque aprendemos com essas mulheres. E o aprender foi tão interessante, porque quando eu chorava errado, elas me ensinavam, Mombo, boi, Ticandubá, Mombo, né, que é meu nome, espera um pouco, é assim que chora. E elas foram ensinando, e ao longo do tempo, agora a gente pode participar dos rituais e chorar com as mulheres, porque aprendemos, né, essa pedagogia de te ensinar como faz, a partir de um interesse, porque a gente queria aprender. E não somente a gente vê as mulheres novas também, querendo e buscando e aprendendo. E aí, Arik Cho diz para a gente, né, esse é o jeito do nosso povo cuidar ao fazer o velório, a lamentação dos nossos falecidos. E temos que fazer tudo bem direitinho, para não goerar, nem deixar que o espírito do morto fique aqui. Isso não é bom. Ele tem que ir para continuar. Quem fica vivendo aqui depois de morto assusta e ninguém fica seguro. Isso não é bom. Tem que ir para completar a outra parte. E é muito interessante porque você aprende em loco exatamente esse sentido, esses significados, né, que chega para a gente. Por favor. E aí a gente discursa, né, a gente dialoga, né, essas discussões feitas à luz, né, de D'Ambrosio e de Freire, quando ele diz, né, o sujeito esteve presente no seu lugar de vivências e convivência, dinamizando sua cultura à medida em que esta é o resultado do seu trabalho, do esforço criador e recriador, fruto do sentido transcendental de suas relações, em que essa cultura de sobrevivências se dá como aquisição sistemática da experiência humana, como uma incorporação crítica e criadora, e não como uma justaposição de informes. E a gente deixa aqui muito bem presente essa situação que D'Ambrosio e Freire traz para a gente, no sentido de que, mesmo que o ritual do funeral assumiu ressignificações, ainda se torna muito forte e presente a essência arikibática do seu ritual de funeral, onde, não obstante ao fato de estar enterrados, né, de forma não mais circular, não mais na posição fetal, mas está presente, né, nesses depoimentos, o jeito que se faz, né? Aqui a gente já está trazendo, né, mais 3 espaços, né, Iacara, o Artok e Buburu, ou seja, né, nesse sentido, né, trazendo para a gente a questão da mata, da roça e do rio, onde cada ancião trouxe
para cada espaço o seu depoimento, né? O que se faz no mato, o que se faz, como que os antigos ensinaram, né? Como se faz a roça a partir de um pássaro, né? Do Dubá, que ensinou a eles a fazer a roça de milho, né? Também como que se dá o espaço onde a mulher que sabia fazer veneno, como ela fez o rio crescer e chegar hoje ao que está o Juruena. Juruena são as nossas interpretações, né? Que em nenhum momento se colocou isso. Se colocou que a mulher, a partir do ritual, né? A mulher que sabia fazer veneno, ela fez crescer as águas, se juntarem e chegar ao Rio Grande, onde as mulheres estavam, dentro do discurso dela, numa briga que teve com o homem, foi separada, elas foram em busca de outros lugares, levando fogo junto, né? E ao longo da leitura de outros que dissertaram sobre isso também, a gente vê como se deu esse aprendizado como se dá, né? Da questão do rio, da roça e da mata, o que se aprende, como se aprende nesses lugares, nesses espaços socioeducativos e o que está implícito nessa situação. Nesse sentido, o lugar ganha significado e passa a ser espaço, sob a perspectiva de Sertor, né? O espaço assume a concepção de lugar praticado, pois institui uma ampla rede de significados que compartilhados de forma simbólica, por meio da comunicação, o transforma pela utilização que os sujeitos fazem do seu espaço através da experiência. E aí a gente trouxe, né, N situações de considerações finais, mas o que a gente traz aqui é que, a princípio, queremos destacar que o conjunto de manifestações da cultura Riquibaxa, ela abarca uma imensidão de especificidades, que fomenta o campo da pesquisa por muito tempo. Então, tem muito chão aí, muita coisa para ser estudada e aplicada e vivenciada, e, acima de tudo, nosso desejo é que ela faça, que ela ecoe dentro do núcleo, né, de estudos dos próprios professores, alunos, Riquibaxa, que isso faça sentido e seja elementos para eles, se assim eles quiserem e preferirem, né? Porque a gente percebeu que no exercício etnográfico, por meio da observação, do estar junto, a gente respondeu à indagação da pesquisa, né? É possível, sim, lá, né? E é interessante que a gente responde, mas a gente não sossega no sentido da busca e não sossega no sentido do aprendizado, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que nada sabe e que a gente precisa ainda caminhar muito, andar muito, estar junto muito para aprender e a compreender porque que uma coisa é feita, é dita e se sabe, se compreende de uma forma e não de outra. E essa pedagogia Riquibaxa, ela vem, né, a partir dessa situação onde o ato de ensinar está sempre articulado a um problema, a resolver alguma coisa para atender uma necessidade específica, né? E os conhecimentos eles são difundidos pelos mais velhos e os mais novos, mediatizados pelos artefatos, numa tentativa de materializar o aprendizado em um processo em que o erro se apresenta como um recomeço. Então, essa pedagogia Riquibaxa, ou Riquibaxa, como queira, ela pode estar a serviço da escola. E a escola ela pode estar lá lançando mão, né, desse aprendizado para fazer sentido para os Riquibaxa, aprendizes que estão lá na sala de aula, no discurso permanente, no que se faz nos espaços socioeducativos, seja da roça, seja do cemitério, seja da casa, seja do mucura, porque o mucura agora ele se organiza de uma forma diferente, ressignificada, onde a gente percebe que os homens, quando querem deliberar, eles também se organizam em lugares específicos só de homens, e ali eles deliberam, eles organizam e eles difundem nessa reunião somente dos homens os propósitos que eles entendem e depois traz para uma discussão maior onde as mulheres estão presentes. E esse caminho percorrido para essa produção de dados fez perceber que a pedagogia Riquibaxa utiliza metodologias ativas, que está tão, né, em voga, tão sendo discutido nos currículos agora das escolas, que conduzem passo a passo o fazer, que é fruto do saber, dando subsídios
que garante a apropriação do conhecimento teórico-prático ao assegurar que o aprendiz de hoje seja o que ensina amanhã, porque eles são protagonistas dos seus conhecimentos. Eles aprendem, eles ensinam porque eles aprenderam, e aprenderam porque eles são protagonistas desse conhecimento. E por meio da geração desse conhecimento, ele organiza o pensamento, seja ele matemático ou de qualquer outra área de conhecimento que venha dialogar com essa etnomatemática original, uma difusão de saberes e fazeres originários. Nesse caminho, compreendemos que o Wikibáxia é livre e só buscará o conhecimento se quiser e se sentir necessidade dele. Logo, só haverá ensino se somente se houver busca por saberes e fazeres. Estamos aí apresentando essa pedagogia a partir da nossa perspectiva, a partir das perspectivas de com quem dialogamos, mas entendemos que isso só vai fazer sentido se os Wikibáxia quiserem. Obrigada. Muito bem, Elani. Parabéns, obrigada. Obrigada. Boa noite. Aloir, que entrou agora. Parabéns, Elani. Nossa, quanta coisa. Parabéns, professora Elani. O seu depoimento me fez lembrar de muita coisa. Relato bem perfeito esse seu aí. Muito bem, obrigada. Parabéns mesmo. É para isso, eu ganhei toda a noite, obrigada. Porque para todos nós é importante, mas no meu jeito de pensar e sentir, só vai ser importante verdadeiramente se fizer sentido para os Wikibáxia aquilo que nós colocamos no papel, porque é somente papel, e vai se materializar se o Wikibáxia quiser e fizer sentido para eles. Verdade. Jaré, você quer colocar alguma coisa que você mais sentiu que a gente possa discutir, de acordo com o que a Elani falou? Assim, só complementando, né? Talvez até reforçando, mas tudo que foi dito pela professora Elani é o fato real que o povo Wikibáxia vive. A pedagogia deles é a prática, né? Ele, tanto na roça, na caminhada da caçada, nas atividades de pesca, tudo isso já envolve a pedagogia. Eu tive uma experiência tão grande quando veio a essa escola, né, entre quatro paredes, lousa, alunos, professor, giz, enfim, né, uma experiência que eu tive também bastante grande foi quando atuei como coordenador pedagógico, né, dentro do sistema atual. Eu me perguntava, às vezes até para a própria diretora, onde é que a gente ia inserir essa tal educação diferenciada, né? Esse trabalho que nós já vem realizando. Aí a própria o sistema não dava resposta para nós. Mas, enfim, nós tivemos que se adaptar com esse sistema de hoje, né? Mas, na prática, entre os professores aqui que atuam nas escolas, a pedagogia e os ensinos são mais, assim, teóricas e práticas, os dois em conjunto, né? Ele ensina a teoria e depois vai para a prática. Tanto é que no depoimento lá que o Yogdomtsa falou, ele disse bem claro, né, que o Mucuro é um fato real que era uma escola, né, quando adolescente começava a frequentar o Mucuro, ali ele se aprendia todos os afazeres de todas as atividades do dia a dia do povo Wikibáxia, a planejar uma caçada, planejar uma atividade de uma roça comunitária, ou então de uma pescaria, seleção de penas para fazer confecções de arte plumária, né? ou flecha, arco, tudo ali ele aprendia. Então, eu vivenciei um pouco dessa parte, eu lembrei muito dos anciões que hoje não estão mais aqui, mas Elani disse bem claro
que nós temos que seguir levando isso em prática para os que estão vindo agora, né? Então, assim, um trabalho muito excelente, assim, de todos os outros que já passaram aqui também, né, como o Rinaldo, o Aloir mesmo também já teve uma experiência, trabalhou aqui com a gente, e, enfim, várias outras pessoas também já passaram por aqui, fazendo alguns trabalhos conosco, e tiveram uns trabalhos excelentes. Muitos tiveram os retornos, espero que esse grupo aqui siga em frente, faça um bom trabalho, vamos fazer. A gente está aqui para contribuir na medida do possível, dos conhecimentos que a gente tem, né? Que aos poucos a gente vai lembrando. Eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente perde um ancião, a gente está perdendo uma biblioteca viva, né? Verdade. A gente não consegue aprender tudo com ele, o que ele sabe, né? No tempo que a gente conviveu, ou melhor, se a gente não ir atrás para aprender, a gente quase que não consegue aprender tudo. Mas o que da gente aprendeu, esperamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. Parabéns mais uma vez, Elani. Obrigada. É só uma contribuição, tá, gente? Obrigada, Juarez. Reinaldo, Aloir. Aí, ó. Eu posso comentar alguma coisa? Pode. Claro, fica à vontade. Não, estou ouvindo aqui o Juarez falando e vou me lembrando também de coisas, né? Mas eu lembro que você falou do Meliá no seu trabalho, né, Elani, uma hora. Sim. Eu lembrei que eu primeiro atentei para essa qualidade da pedagogia indígena, né, lendo o Meliá mesmo. Eu li um livro dele sobre educação, nem lembro o título, né? E uma coisa ficou na cabeça que ele falou, mas os índios aprendem assim, falando dos índios em geral, né, falando de vários povos. A criança brinca trabalhando, que acompanha os mais velhos em todos os afazeres, que nem falou o Juarez, né? E vai ajudando. Então, mas é uma criança, ele está brincando e está aprendendo, né? Uhum. E aprendendo dessa maneira, o velho, quando trabalha, ele como que trabalha brincando, porque ele tem prazer nas coisas que ele faz. Você vai para uma caçada, é um prazer, você exercita todo o seu conhecimento, seu corpo, né? Suas relações de parentes, né? Eu sofri muito com os Iquibaxa, porque às vezes que eu acompanhava na caça, eu era ruim de tiro, né? Então eu carregava depois na volta. Então eu tinha que carregar. Você nem perdi a conta de macaco que eu carreguei nas costas e tal. Mas aí eu melhorei no tiro, né? Até eu aprendi. Entendeu? Mas essa qualidade, né, de você a pedagogia está ligada à vida cotidiana, né, que você falou, que o Juarez falou, né? É muito legal isso. Eu acho que a questão hoje em dia, talvez para os Iquibaques, o Juarez até comentou isso, né, é como trazer isso, casar isso com a escola. Porque a escola tem todo aquele formato de, né, você tem que registrar tudo, quantas aulas, quantas salas de aula para tantos alunos e tal. Então tem que tentar fazer esse mix, né, que eles já estão fazendo. Se o aluno está na roça ajudando o pai, bom, ali você pode ter na roça da escola, ou na roça coletiva, né? Você aprende ali um tanto de coisa, de tudo, né? De matemática, de língua, de mitologia, de história, tudo você pode aprender ali, né? Então esse casamento da escola com isso que é uma coisa que vai sendo construída, né? Eu acho bacana isso. Olha lá. Meu Deus, só fera, tô tremendo. Fala, professor Luiz. Pode falar, professor Luiz, fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. Elani, muito bom ouvir você. E também você, de fato, trazer pessoas, né, como o Schuckman, pessoas que são pilares, né? Já partiram, mas deixaram um ensinamento para nós, né? E o cuidado que eu vi, assim,
que você teve também de dialogar com as pessoas, muito bonito isso. Eu fiquei observando e imaginei um pouco que é próprio da cultura Rikbaksa, né, falar do Makari como uma instituição forte, né? Só que é um espaço restrito dos homens, né? Então, quando você foi ampliando um pouco para os outros espaços, porque na verdade a escola é a casa, a escola é o Makari, a escola é a roça, né? A casa, todos os espaços onde eles estão, ali é escola também, porque ali estamos aprendendo, né? E isso é bem forte, né, na cultura Rikvatsa, porque eles são muito pacienciosos para ensinar, né? Sim. É um pouco o que o Rinaldo fala, né? Tem gente de cabeça dura que vai lá para junto deles e eles ficam lá, né, com paciência e, né, e vão nos auxiliando a entender o que eles querem que a gente, né, aprenda, né? E assim é com os filhos também. Eu ficava sempre muito admirado como eles iam ensinando os filhos, né, e permitindo que as crianças entrassem no jogo, né, quando elas quisessem, né? Exato. Quando elas estão no ritual lá, dançando e tal, quando a criança queria participar, ela podia, ela entrava e participava. Se ela não quisesse, ela também tinha o seu lugar e era respeitado, né? E eu ficava sempre muito admirado, porque às vezes tinha criança muito pequenininha participando de rituais bem complexos, né? E eles permitiam, os pais auxiliavam e para saber o lugar dele, né? Daquela criança naquele espaço e auxiliando e eles iam entrando. É muito bom assim rever e repensar os caminhos feitos, né? Sim. Mas muito bom o teu trabalho, Eliane. Elani. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Elani tá ali nervosa. A cara de Não, nervosa. eu tô calma. Agora estou. Eu estava um pouco, porque, olha, pelo amor de Deus, né? Rinaldo, né? Aloí, própria Mileide, tantos companheiros que estão aqui. E porque olha como nós somos, né? Se tivesse os Rikbatsa para estar me ouvindo, eu estaria mais calma. Tanto que quando o Juarez entrou, eu acalmei. Entendeu? Por que isso? Porque os Rikbatsa, uma das coisas da pedagogia Rikbatsa que eu aprendi, olha, não tenha medo do erro. Porque quando você erra, ali tem tudo para começar a ficar bonito. Isso é a essência da pedagogia Rikbatsa, né? Quando eu lembro que eu começo a falar que eu falo errado, ou que eu não entendo o que eles estão dizendo, que começa a rir, aí eles param para poder me ensinar como é o certo. Entendeu? E aí, depois, passa um tempo, eu vou atrás. Isso aqui que vocês me disseram, eu posso perguntar 1000 vezes, com o mesmo carinho, com a mesma paciência, eles ensinam. Então, o que eu falasse aqui que fosse errado, e os Rikbatsas estivessem aqui ouvindo, gente, olha, pode ter certeza que eles iam chamar e acalmar meu coração. E esse cuidado... Esse cuidado que você teve quando você falou de ter um caderno, porque eu lembro que... Padre Balduino tinha umas fichas, né? Estão até no museu, né? Que ele fazia da língua, o registro. E você teve um cuidado, ele também tinha cadernos, inclusive. Sim. E você teve também um cuidado de ter no seu caderno, porque assim, eu lembro quando a gente fez, quando fazia, né? Que não tinha pandemia, que as crianças iam no museu, tinha aquele material lá do padre, que ele tem tanta ficha, umas 2 caixas, assim, né? Registro da língua, cadernos, né? Que ele tinha o cuidado de escrever, para aprender de fato, né? Porque não tinha um material didático, então ele criava o próprio material dele, né? Para aprender a língua. Eu acho que talvez ele buscaria, né? Essa ajuda futuramente, né? Para estar expondo isso. Enfim, você falou que tem um caderno que você registra, inclusive você colocou uma fala de um ancião que já faleceu, né? Pedindo a permissão da família. Você fez um registro, né? Isso veio de uma necessidade que você teve de registrar isso de alguma maneira?
e você foi para o caderno, esse caderno tem quantos anos? Como que é isso, esse registro? Eu fiquei pensando nisso, né? Lembrando do Padre Balduino, que teve também esse cuidado de registrar, né, algumas coisas. Na realidade, assim, nós tínhamos alguns Iriquibates conosco, né, logo no começo que chegamos em Fortanilhos para a escola. E esse caderno ele começou por acaso, no sentido de anotar porque você queria aprender, né? E também acho que mais um hábito nosso de professor, né? Que o professor anota tudo, né? O caderno fica amarelo, mas o professor está se servindo dele. E ao longo do caminho, esse caderno eu jamais imaginaria que ele seria tão importante agora nessa escrita da dissertação, né? E tem muito mais coisas da língua, como se fala, do que propriamente dito dessas coisas mais importantes que eu pensei, meu Deus, eu vi isso, por que eu não escrevi? Então, muita coisa também eu não escrevi, muita coisa também eu participei, mas não registrei, né? Mas ainda, né, voltando ao professor Aloir, com certeza, você vai nas memórias e os Iriquibates estão lá prontos para refrescar essa memória, para ensinar, para estar junto, com uma pedagogia assim maravilhosa que eu penso que é muito mais a pedagogia do amor do que qualquer outra coisa. E, Elani, é a pedagogia do riso também, né? O Que, riso, né? Que mas é de um riso bom, né? bom. Assim, dá Eles risada são, mesmo. E aí, eles são fleumáticos natos, né? Ele está sempre tirando um sarrinho de você, sempre um então. jeitinho de. Mas é Mas numa boa, né? Que a numa gente boa, ele te fica deixa à bem. vontade para você tirar, né? Eles deixam muita vontade. Eu amo esse povo como minha família. Até porque 26 anos longe de casa, onde eu achei muitos natais, muitas Páscoas, muitos finais de ano, muito Dia das Mães, muito Dia dos Pais, foi entre os Iriquibates. Então, isso tem uma participação muito grande na vida da minha família, né? Eles são nossos, assim como nós nos sentimos deles também, nessa troca. Mas isso a gente percebe na sua apresentação, né? O cuidado e o respeito, né? Quando se escreve, né? Mesmo trazendo a teoria que a gente tem que trazer nesses textos científicos, mas o respeito pela fala, pela pesquisa em si, né? Fez essa construção com amor. Retribuiu o amor. Eu senti isso na apresentação, muito isso. Elani, uma pergunta. Sim. Em relação à escola, o Rinaldo meio que mencionou, mas, de fato, é sempre Eu sou do Conselho também de Educação Indígena, né, do Estado do Mato Grosso. A gente sempre está nesses dois limites, né, entre a pedagogia própria indígena e essa pedagogia da escola, que tem um outro ritmo, que vai impondo uma outra dinâmica, uma outra exigência para a população. Você, acompanhando esse momento da história dos Rikbatsa, você sente que a escola consegue respeitar essa pedagogia dos Rikbatsa, ou ela vai atropelando? Como é que você está observando isso? Quando a gente pensa em sistema, o sistema não respeita. Quando a gente pensa, ele. Agora, o sistema também deixa aberturas para você criar um currículo próprio e exercitar esse currículo lá dentro. Mas é tão interessante que é ambíguo, né? Há uma dicotomia aí, porque se você trouxer, ainda que se dá as oportunidades de se organizar os espaços e os tempos a partir da perspectiva indígena, a gente sabe que, vamos colocar isso entre aspas, esse permitir, porque em determinado momento, se o povo indígena, vamos pensar, o Suriquibaxa, ele não dançar a dança da SEDUC, não se é aceito. Então, por isso que eu digo que há uma dicotomia aí. Ao mesmo tempo se permite, ao mesmo tempo se corta. Entendeu? Ao mesmo tempo se inibe essa prática
que poderia ser organizada de uma forma diferente. Seria da pedagogia Arikbatsa ou da pedagogia indígena para conversar, para dialogar com a pedagogia externa, e que eu nem sei que se faria tanta falta se tivesse deixado de lado a pedagogia, vamos dizer, do branco, a pedagogia não indígena. Eu penso que não faria falta alguma. Por que não faria falta alguma? É só a gente pensar como o Urikbatia adquiriu os seus saberes originais, seus fazeres tradicionais, e como que deu certo. Todo Urikbatia vai saber fazer a sua canoa, vai saber fazer a sua casa, vai saber fazer seu tudo, usando todos os componentes curriculares, inclusive a própria língua, se assim eles quiserem. Mas se a gente, como sistema, organizasse isso, propriamente dito, como tem vários povos fazendo, com certeza ficaria, vamos dizer assim, um segundo plano aquilo que se tem estruturado fora dessa pedagogia autóctone, fora dessa pedagogia original. Isso que eu também percebo, né? E aí uma coisa que me preocupa, claro que é o tempo dos rikbats, assim, a questão da língua, né? Mas porque nós estamos pensando nesse tempo as línguas autóctones, as línguas indígenas, essa pedagogia do interesse de aprender, ela é também uma situação difícil às vezes, porque às vezes o interesse é aprender a língua do branco, aprender a cultura do branco, aprender as coisas, porque é muito forte essa cultura nossa, e a gente vai, né, meio que se perdendo nesse caminho aí de se envolver com o fetiche que é a sociedade nossa, né? E então, assim, existe uma dualidade também nessa questão da criança que precisa aprender a língua da mãe, e a mãe não deixa ela decidir se ela vai aprender Rikbatsa ou vai aprender o português, porque a mãe vai falando a língua no ouvidinho dela, né? Então, assim, existe essa pedagogia de deixar a criança, mas tem também aquilo que é ensinado, assim, de uma forma bem insistente por eles, né? Porque eu tive numa festa lá em abril do ano passado, lá no Bueira, né? E, assim, eu vi, assim, os Rikbatsa falando, né? A juventude não quer mais participar da nossa festa, né? Quer ir lá para Fontanilas, né? Então, eles têm essa preocupação também, não é assim deixar correr, aprende o que quer, né? Tem alguma coisa aí também que é direcionado, né? Mas aí que eu penso que é o nosso papel, como pesquisadores, como amantes do povo. É o nosso papel, porque o que eu percebo ao longo desses anos que estamos juntos? Eu percebo que quando há uma efervescência de se evidenciar as coisas próprias da cultura, há aquele interesse, entendeu? Há o interesse do jovem de estar junto, de estar participando. Então, eu penso que a gente precisaria criar mais eventos onde a língua estivesse em pauta, onde os artefatos, os mentefatos estivessem presentes. E aí a gente vai despertando, a gente vai futucando para que eles percebam, puxa, aqui que está o meu, é aqui que está o que eu sou, aqui que está a minha essência. E toda essa situação da sociedade envolvente, essa atração, esse deslumbramento, ele vai ficando em segundo plano. Entendeu? Mas por isso que a gente não pode deixar amortecer, muito pelo contrário, é um fogo que toda vez nós temos que estar jogando combustível e colocando nafta, gasolina de alta qualidade para poder isso pegar fogo. E aí é o nosso papel, porque talvez é assim, olha, por exemplo, eu sou de Salvador, eu amo o mar, mas eu valorizo tanto o mar agora que eu estou em Mato Grosso, tá entendendo? E antes o mar para mim,
Eu estava ali, eu abri minha janela, eu estava no mar. Eu andava uns 200 metros, eu mergulhava meu pé. Então, não me era atrativo, estava ali, entendeu? Mas quando eu estou em Mato Grosso, ai, que saudade de acordar às 5 horas da manhã e dar um mergulho e nascer com o sol, nascer com o sal, entendeu? Então, eu penso que nós, pesquisadores, é isso que nós precisamos fazer, é esfervecer, entendeu? É futucar, é jogar nafta, para que eles tenham o prazer de não descobrir, mas de todo dia, renascer aquilo que é deles. Muito bom, Melanie. Alguém mais quer contribuir, comentar, perguntar alguma coisa? Aproveitem. Meu diretor me deu mais 10 minutos. Tem alguém com meus alunos, ele me deu 10 minutos para a gente. Bom, pessoal, mas eu acho que é isso, né? Se alguém mais quer fazer algum comentário. Acho que muito a fala da Eleni já foi muito explicativa, as contribuições, né? Eu acho que foi muito cheio de significado, né? A priori nem ia acontecer pelos problemas da internet, mas aconteceu, foi muito bonito, assim, foi uma fala muito gratificante e de grande aprendizado, acho que para todos nós, né? Obrigada. Bom, pessoal, então eu vou interromper a gravação. Queria agradecer por vocês estarem